aqui sobre alguns fenômenos relacionados a calor, tá? E sua propagação. Beleza. O que a gente tem que entender? Primeiro, calor. O que é calor? 2 pontos. Energia térmica em trânsito. Em trânsito. Vou olhar isso aqui. Energia térmica em trânsito. O que significa? Significa dizer, pessoal, que o calor não é uma espécie de energia que você conserva, né, em um determinado espaço sem que haja perdas, certo? É por isso que existe a lei térmica ou a lei zero da termodinâmica, certo? Lei zero da termodinâmica. Quando vocês estiverem prontos, eu vou ditar, viu? Lei zero da termodinâmica. Vou melhorar aqui. Lei zero da termodinâmica. Lei zero da termodinâmica. Beleza? Termodinâmica. Essa lei é muito fundamental, é imprescindível, ela é fundamental. A hora que vocês estiverem prontos, vocês podem me falar que eu vou ditar, tá? Vou começar. Beleza. Escrevam assim. O somatório do calor recebido ou absorvido por um corpo, vírgula, tem que ter a mesma taxa de calor liberado no ambiente. Ponto final. Liberado o quê?
no ambiente. Ponto final. E aí vocês colocam isso aqui, ó. Somatório do calor, aumentado por Q tem que ser igual a zero. Na hora que estiverem prontos, vocês me falam. Vou falar. Beleza. Onde que a gente vê isso na prática? Militares, pessoal, quando eles vão para a floresta ou fazer algum tipo de treinamento na selva, eles usam o quê? Sacos térmicos, certo? Para dormir, sacos térmicos. Os térmicos. Por quê, professor? É porque é o seguinte, quando você entra numa região como, por exemplo, uma floresta ou qualquer outra coisa assim do tipo, uma selva, por exemplo, você tem o quê? Você tem um ambiente que tem pouca insolação por causa da cobertura da copa das árvores. O que que acontece? A temperatura naquele local, ela é baixa. Então a temperatura o quê? Muito fria. Quando nós entramos, ou quando os militares entram nesse tipo de local, eles têm que o quê? Conservar a sua temperatura corporal. Por quê? Se eles não conservarem a temperatura corporal, o ambiente rouba, entre aspas, né? Rouba o calor que nós temos o quê? No corpo, que a nossa temperatura em média é o quê? 36 graus. Então, eles usam aqueles sacos de dormir para o quê? Para se manterem o quê? Aquecidos. No deserto, quando peregrinos andam pelo deserto, eles usam o quê? Roupas o quê? Extremamente grossas, né? E você fala assim, mas professor, não tinha que ser ao contrário, né? Não tinha que utilizar roupas mais finas? Teoricamente, até que sim, mas por que que eles usam roupas o quê? Mais grossas? Pelo simples fato de que quando a roupa ela tem uma camada muito grossa, ela absorve muita energia e o que acontece? Quando há variação do dia para a noite no deserto, o que acontece? A temperatura que é muito alta no dia se transforma em quê? Muito baixa à noite. Então, aquele calor que a pele da pessoa absorveu devido àquela roupa muito grossa, vai mantê-lo que aquecido durante a noite. Beleza? Então é por isso que utilizamos a lei zero da termodinâmica, ou seja, o calor de antes, vou chamar aqui Q de antes, vai ter que ser o quê? Igual ao calor de depois. E o somatório dos dois tem que dar o quê? Zero. Certo? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Vocês entenderam, pessoal? Pessoal, vocês entenderam o que eu quis Sim. dizer aqui? Beleza. Sim. Por que que isso aqui é importante? Ué, professor, é muito simples. Quando você pode observar o seguinte. Por que que os postes de energia, a gente está habituado aqui a ver no nosso cotidiano, os fios, eles não podem ser estendidos. Por exemplo, eu tenho um poste aqui, tenho outro poste aqui. E o fio, ele tem que ser desta forma, encurvado. Por quê? Porque nos dias frios, pessoal, esse fio, quando ele recebe temperatura do ambiente, essa temperatura cai, o que que acontece? Esse material, ele comprime. Então, o que que acontece? Ele precisa estar longo desse jeito, porque se vier um dia muito frio, esse material comprime, ele pode ficar dessa forma aqui em cima, certo? Como dessa forma aqui em cima. Ao invés de ter esse padrão aqui, ele fica dessa forma como está aqui em cima e pode o quê?
tombar um poste e tombar o outro, certo? Isso ali causaria grandes problemas, o quê? Na distribuição de energia. Por isso que a nossa energia térmica, ela precisa ser o quê? Conservada. Por isso que, quando nós sentimos febre, a nossa temperatura corporal, o quê? Aumenta. Por quê? Nós queremos que absorver mais calor para que a nossa energia se mantenha o quê? Constante. A energia térmica se mantenha constante. Tá ok? Todo mundo está entendendo o que eu estou falando aqui? Sim. Sim, beleza. Então vamos lá. Nós temos alguns tipos de, né, transferência de calor. Nós temos o fluxo de calor, certo? Em que nós temos o quê? Energia, calor, em que o fluxo calor ele é determinado pela variação do calor em detrimento do tempo, ou seja, quanto mais tempo vai passando, mais fluxo de calor vai tendo. Nós temos a condutividade térmica, certo? A condução, a convecção, a irradiação, a inversão térmica, o efeito estufa, certo? E que a gente pode detalhar mais com o que acontece com as formas de calor que nos são orientadas. Propagação de calor. Cada material, pessoal, ele pode ser um bom ou um mau condutor de calor, certo? Por isso que, por exemplo, em garrafas de vidro, garrafas térmicas antigas, olhamos aqui que tem uma garrafa térmica, temos isso hoje. A estrutura interna dela é o quê? Coberta por quê? Por espelhos. É espelhada. Por quê, pessoal? Porque o vidro é um bom isolante térmico. E porque o vidro é um bom isolante térmico. Então, quando você coloca café ou uma água gelada aqui dentro dessa garrafa, o quê? A temperatura se conserva. Temperatura fica o quê? Conservada. Conservada. Certo? E o que é o quê? A condução. A condução, pessoal, é você passar de um objeto de menor temperatura, um de maior temperatura, para um de menor temperatura. Por exemplo, eu vou pegar aqui uma figura. Deixa eu ver se eu pego aqui umas formas aqui. Deixa eu ver. Tem aqui um cubo. E vou desenhar, pegar aqui uma outra forma. Eu vou pegar aqui um cilindro, por exemplo. E vou mostrar aqui para vocês. Eu vou esquentar esse cubo até uma temperatura de 120 graus Celsius. Como você sabe, quanto mais eu esquento esse material, maior vai o quê? Aumentar as suas dimensões, certo? Então, ele vai o quê? Expandir o seu formato, as suas dimensões. Porque, como se trata de um metal, ele vai expandir. Beleza. E o que acontece? Eu venho aqui com um cilindro. Esse cilindro, vamos supor que ele vai estar o quê? À temperatura ambiente. Ou seja, vamos supor que ele esteja a uma temperatura ambiente de 25 graus. Certo? Pois muito bem. Se eu aproximo o cilindro desse corpo aqui, que está mais quente, pergunto a vocês, a distância vai interferir sim ou não? Se eu aproximo mais, ele vai receber mais ou menos calor? Mais ou menos calor, pessoal. Se eu aproximo o cilindro aqui mais perto do cubo, ele vai receber mais ou menos calor?
Mais. Isso mesmo. Então, o que que acontece? Então, a temperatura vai ser como? Se eu aproximo esse cilindro mais próximo possível desse cubo, com essa temperatura aqui de 25, essa temperatura aqui vai o que acontecer? Ela vai de 25 e vai subir. Como que funciona? A temperatura final vai ser o quê? O valor de 120 certo? Mais o valor de 25 que chegou o valor de 25 desse cilindro. E quantos objetos eu tenho, pessoal? 2, certo? Então vai ser... Então, a temperatura com que cada um vai ter ao final de um determinado tempo vai ser o quê? 120 mais 25 dividido por 2, certo? Então, quanto que vai ser? 120 mais 25 dá 145 dividido por 2. Isso aqui vai me dar aproximadamente 72,5. Ou seja, o corpo mais quente, ele vai ceder, vou desenhar aqui de outra cor, ele vai ceder a energia em forma de calor, temperatura, para o corpo que mais frio, até um determinado momento que eu chego que, se eu quero que a temperatura entre eles sejam iguais, então vai ser o quê? 72,5 graus Celsius para cada um, certo? Então aqui eu estou conduzindo calor do corpo mais quente para o corpo mais frio. Para quê? Para que o somatório das taxas de calor ou de energia térmica entre eles seja igual a zero, certo? Todo mundo entendeu aqui? Beleza? E aí fica a pergunta, mas professor, se eu variar, por exemplo, e disser que esse tempo aqui, eu vou deixar aqui um tempo de, sei lá, 15 segundos. 15 segundos. E aqui eu tenho 120, aqui eu tenho 25 graus Celsius. Então, qual que vai ser o fluxo de calor do cubo para o cilindro? O fluxo de calor vai ser como? Variação de temperatura pela variação do tempo. Muito bem. Como que acontece? A variação de temperatura é a temperatura final, que nesse caso aqui é o 120, menos a temperatura inicial de 25, que é o do cilindro, que eu estou considerando, dividido pela variação do tempo. Se eu comecei do tempo zero, então vai ser o quê? Meu tempo inicial é zero, mas meu tempo final é 15 segundos. Certo? Então, como que vai ser aqui o cálculo do meu fluxo? Vai ser 120 menos 25, vai dar 95. Dividido por 15. 95 dividido por 15 vai dar 6,333333 aproximadamente. Então, fica o quê? 6,33 o quê? Graus Celsius por segundo. Ou seja, a cada segundo sai do cubo, que é o quê? A estrutura que tem maior temperatura, 6,33 graus Celsius e vai em direção ao cilindro, certo? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Esse aqui é o efeito da condução térmica, tá? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim, entendi. Alguém tem alguma dúvida?
Só o 15 que eu não entendi. Qual que é a dúvida que você tem? Pode falar. De onde foi que você achou esse 15 aí? Aonde? Esse 120 menos Eu que estipulei. Entendeu? Eu que estipulei. Aqui pode ser 300, 400, aqui pode ser aqui pode ser 30, 40. Eu que estipulei essa temperatura só para mostrar para vocês o que acontece com o fluxo. Não, eu falo aqui embaixo que é 120 menos 25 sobre 15. Ah, sim, aqui, ó. É dessa fórmula aqui, ó, o fluxo, ó. Variação de temperatura é a temperatura final, que é o quê? É o 120, tá aqui, menos a temperatura inicial, que é o do cilindro, que é 25, dividido pelo tempo final, que é 15, e o tempo zero, que é o tempo inicial, que eu fiz a experiência. Que geralmente o tempo zero é zero. Entendeu? Aí fica o quê? Temperatura final 120, que eu estou adotando como parâmetro, menos 25, que é a temperatura do cilindro, dividido pelo tempo que vai ter. 15 segundos, certo? Para minha construção. Então vai ser o quê? 95 dividido por 15, dá 6,33. O que acontece? Que a cada segundo vai sair deste corpo para este 6,33 graus Celsius. Beleza? Até que a temperatura dos dois esteja o quê? Igual. Ou seja, o fluxo de calor, a taxa de calor aqui, seja igual ao quê? A zero. Certo? Eles entram em equilíbrio. Eles entram em equilíbrio. Certo? Todo mundo entendeu aqui? Sim. Beleza. Então vou para o próximo. A condução. Diz assim, quando o material é bom condutor de calor, ele oferece o quê? Pouca resistência para que o calor passe por ele. Então, o que acontece? Se eu tenho um bom condutor, geralmente são o quê? Metais, certo? Então, por isso que vem aquela questão daquela SAP que a gente fez aquela vez, certo? Eu acho que, se eu não me engano, esse A2, que a gente tinha uma barra de um comprimento L, e aí, o que aconteceu? A barra foi esquentada, foi aquecida, e passou por quê? Um outro L, um L2. Se eu não me engano, essa questão eu acho que dava L2, a diferença entre eles é de 0,13 ou 0,14 metros, né? Alguma coisa assim, certo? Então, isso que aconteceu. Eu pego essa barra, aumento a injeção de temperatura aqui, né? Aumento a energia, e ela vai o quê? Expandir. Vai sair de um ponto e vai o quê? Aumentar sua variação de quê? De comprimento, certo? Todo mundo entendeu aqui? É isso aqui que permite o quê? A condução térmica. Eu passar de um corpo de menor temperatura para um corpo de... Não, corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Tem algum segredo aqui a questão da condução de calor? Não. Beleza. Então, nós temos isso aqui. Então, é determinado o quê? Condução térmica. Beleza. Aí fica a questão aqui. Os metais são bons condutores de calor e a condução é comum, principalmente o quê? Em materiais do tipo quê? Sólido, que estejam na fase o quê? Sólida. Por quê? Eu vou supor, mais uma vez, que eu tenho um material desse jeito. Eu vou supor que isso aqui seja, por exemplo, um flange, né? Vou supor que eu vou supor que isso aqui, ao invés de flange, seja o quê? Uma estrutura metálica de um motor, por exemplo. Seja, por exemplo, a estrutura do mancal, por exemplo. Um eixo, né? Isso, pode ser um eixo, muito bem. Eu tenho aqui um eixo, certo? Vou outra cor diferente aqui para ficar melhor. Eu tenho aqui um eixo, beleza. Então, o que acontece? Num eixo, pessoal, num eixo, além de termos um motor, por exemplo, corrente elétrica circulando aqui, corrente elétrica circulando, e vai me gerar um campo elétrico, pois quando há condução de corrente elétrica por material, surge o quê? Um campo elétrico
O campo elétrico, pessoal, dependendo daquilo que você for trabalhar, ou fazer com que o eixo rotacione uma certa velocidade angular, isso vai fazer o quê? Aumenta o quê? O trabalho. Ou seja, a energia com que isso vai o quê? Acontecer. E eu sei muito bem que trabalho é potência vezes a variação de tempo. Certo? Pois muito bem. Essa característica acontece principalmente nos sólidos, por quê? Por causa da sua proximidade de um átomo com o outro. Se eu aumento a temperatura, eu vou aumentar o quê? O grau de intensidade com que esses átomos estão o quê? Se movimentando. Deixa eu ver se eu demonstro aqui para vocês. Para ficar bem mais claro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso aqui vai ser bom. Achei. Achei. Pessoal, vocês estão vendo minha tela aí? Estão vendo agora? Tô. Beleza, só esperar abrir o patch aqui. Aí, Beleza. introdução. Estão vendo agora? Tô. Ferro, tijolo. Isso. Então, o que acontece? Olha só. Eu vou pegar, primeiramente, um metal. E vou aumentar a temperatura. Os átomos estão fazendo o quê? Está havendo o quê? Maior movimento no metal. Está expandindo lá dentro. Beleza. Expandir até certo ponto. Olha o que acontece, por exemplo, com um líquido, por exemplo. Eu vou aumentar a temperatura. O que aconteceu? É muito simples. Como eu tenho no estado sólido uma maior intensidade de agregação entre esses átomos, o que acontece? Para me liberar eles, eu tenho que quebrar certas o quê? Estruturas cristalinas que tem nesse metal, principalmente aqui no ferro, certo? E no que acontece na água? Essas redes cristalinas, elas não existem mais. Existem o quê? Ligações do tipo covalentes, certo? E que se eu aumento a temperatura, eu vou ter o quê? Maior facilidade de liberação. E vai sair do quê? Do estado líquido para o estado sólido. Por isso que tem esse vapor aqui, certo? Agora, eu vou fazer o quê? De um modo diferente. Deixar aqui na água. E vou pegar agora o tijolo. E vou pegar o azeite no lugar. Beleza. Vou aumentar a temperatura. Olha para você ver. No ferro, a liberação de energia era mais rápida. Por quê? Era constituído de metal, ou seja, elétrons livres. Se eu aumento a temperatura, eu vou acelerar esses elétrons. E no azeite? Por que demora tanto? Porque o azeite, pessoal, ele é mais denso do que a água, certo? Então, o quê? Se há maior densidade do que a água, isso me promove o quê? Diminuição do meu volume. Então, se eu aumento a temperatura, a energia cinética das moléculas aqui, ela é o quê? Menor do que em relação à água, certo? Então, estou aumentando o quê? A temperatura, beleza? Agora, eu vou fazer isso com os dois. Agora, do líquido. Olha o que eu vou fazer com a condução de calor. Dessa vez, eu vou aumentar. Vou pegar aqui do zero. Pegando do zero. Vou pegar a água. Vou pegar o azeite. Bem melhor. E vou aumentar a temperatura aqui. Aqui. E... Vamos lá. E...
Tá aqui, energia, tá. Beleza. Vamos lá, aumentando. Só para você ver. A água está liberando o quê? Mais o quê? Energia do que o azeite. Por quê? A maior que facilidade de rompimento das ligações dentro dela, da sua estrutura, do que do azeite. Por quê? É mais denso. Agora, eu vou diminuir a temperatura. Por que está tendo uma liberação aqui, professor? Porque existem, nesse arranjo, também, o quê? Algumas moléculas que elas conseguiram o quê? Se libertar. Por quê? Pularam de uma camada menos uma camada mais fraca para uma camada menos fraca. Houve esse rompimento. Beleza? Agora, eu vou pegar o tijolo e vou pegar agora o ferro. E vou aquecer. Olha o exemplo do ferro. Tá vindo o quê? Mais energia. Do que com o tijolo. Quando há mais energia, pessoal, ele é o quê? Expande muito mais as suas dimensões. O tijolo já é mais o quê? Um isolante térmico. Certo? Agora eu vou diminuir a temperatura. Comprovando o quê? Que o tijolo, ele tá o quê? Ele tá liberando o quê? Mais energia. Por isso que ele é um bom quê? Isolante. É por isso que as casas nossas aqui são feitas o quê? Tijolo. Por que nos Estados Unidos, professor, lá as casas são feitas mais de madeira? Porque a madeira é um bom quê? Isolante térmico, certo? E também tem aquela questão de que, como lá tem muito mais propensões de furacões e outras coisas do tipo, consequentemente, você tem mais o quê? Mais facilidade de o quê? Aumentar, mais facilidade de reconstruir, certo? É isso que eu queria dizer. Eu acabei confundindo as palavras aqui. Vou demonstrar para vocês mais esse aqui, a questão agora dos gases. Sobre o quê? A condução de energia térmica, tá? Vou mostrar aqui, deixa eu ver aqui. Achei. Vocês estão vendo minha tela aí, pessoal? Sim. Beleza. Eu vou fazer aqui essa mudança de fase. Beleza. Aqui eu tenho um ambiente fechado. Vou mostrar agora aqui com água primeiro. Certo? E vou aquecer a temperatura. Olha como as moléculas estão se comportando. Estão aumentando seu grau de interação. Estão aumentando a temperatura. Agora eu vou aumentar a pressão. Aumenta-se o quê? Mais a quantidade de moléculas. Aumentei. Vou aumentar mais ainda a temperatura. Está tendo mais colisões uma entre elas. Eu estou o quê? Conduzindo temperatura. Estou aumentando o grau de agitação das moléculas. Cheguei a 719 graus Kelvin aqui em cima. Vou aumentar mais ainda a pressão. Está aumentando. Mais moléculas. E agora eu vou aumentar mais a temperatura. Consequentemente, a minha pressão também vai aumentando um pouco. A temperatura também aumenta. E vou, né, aumentar mais ainda a minha temperatura. Não tem como mais aumentar a pressão. O que está acontecendo, professor? Eu estou aumentando o grau de calor existente entre as moléculas. Se eu aumento isso, o que acontece? A sua agitação aumenta também, suas colisões aumentam. E isso me dá o quê? Energia. É isso que existem hoje em armas químicas, por exemplo, com um gás, certo? Eu coloco um pedaço de urânio dentro de uma bomba,
quando chega a uma determinada temperatura, essa energia é o quê? É liberada, e é por isso que causa aquela grande explosão. Por quê? Porque eu conduzi temperatura a partir do quê? De uma partícula muito pequena. Certo? E estou o quê? Aumentando o quê? A pressão. E estou aumentando a temperatura. Até o momento que ela se rompe. Certo? Vou retornar à tampa. Agora eu vou fazer com um gás. Olha só. Vou aumentando a pressão. Tá vindo mais moléculas. Beleza. E vou aumentar a minha temperatura. Elas estão ficando cada vez mais ajeitadas. Estão colidindo bem mais. Vem mais. Vem mais. Estou aumentando a pressão. E vou aumentar agora a minha pressão. Estou diminuindo o volume. Até o momento que elas não suportam e elas liberam. Certo? Agora eu vou fazer com o oxigênio. Um pouco menos denso. 2 moléculas. Vou aumentar a minha pressão. E vou conduzir o quê? A minha temperatura. Professor, por que isso aqui é importante? Porque esse objeto aqui, nós consideramos ele como o quê? Hermético. Ou seja, não há nenhuma troca de calor com o meio ambiente. Ou seja, o calor que está aqui dentro fica aqui dentro. O calor que está aqui fora não passa para dentro. É por isso, pessoal, que muitas ligas aeroespaciais são muito utilizadas para quê? Porque quando você chega no espaço, você diminui a temperatura. Então, você pressuriza a temperatura de dentro para que você possa o quê? Manter vivos os astronautas e tudo que está lá dentro, certo? É por isso que existem ligas aeroespaciais e dependendo da temperatura que for ou diminuindo ou aumentando, eles não influenciam o quê? Dentro do quê? Dentro da espaçonave. Então, vou aumentando mais a pressão, mais moléculas e vou aumentar agora a minha temperatura. Olha assim, elas estão agitando bem mais rápido que o argônio. Vou aumentando, aumentando, aumentando. E vou o quê? Aumentar minha pressão. Diminuir o volume aqui. Por isso que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Estou aumentando. Olha o grau de agitação delas. Está bem maior. Eu estou conduzindo maior temperatura. E por que elas não diminuem aqui, professor? Porque, como eu disse, como o material é dito como isolante, ou seja, não há trocas de calor com o meio, nem trocas de calor com dentro, então, o que? Todo o calor que está aqui dentro vai ficar armazenado aqui dentro. E eu vou aumentar mais ainda a temperatura. Qual o grau de agitação delas? Bem maior. Aumentando. E vou diminuir mais ainda a pressão. E vou aumentar mais ainda a temperatura. Até o momento que eclodem, tampa e sai. O neon é a mesma coisa. Só que aí o quê? Ele é menos denso. E eu vou o quê? Vou aumentar um pouco mais a pressão. Beleza. Aumentei aqui a pressão. E vou aumentar o quê? A temperatura. Tá tendo mais choque. Mas só que moléculas com moléculas. E vou diminuir o volume. Vou aumentar a pressão. Vou aumentando a temperatura. Olha o choque entre elas. Vou aumentando a pressão, ainda a pressão. Até o momento que se rompe também. Então, o que acontece? Nos materiais metálicos tem essa vantagem. Como eles são compostos por íons, que são cargas elétricas livres, quanto mais temperatura eu recebo, mais o quê? Ao grau de agitação por parte dessas moléculas. Então, o que acontece? Quanto a mais grau de agitação, então o quê? Mais liberdade eu vou ter o quê? Para expandir, né, essa questão das moléculas pelo ar. É o que acontece no nosso meio. Metais. Quanto mais você aquece, mais ele expande.
Quanto menos temperatura, ele diminui. Beleza, pessoal? Então, eu vou voltar aqui para os slides. Beleza. Então, é isso que acontece. Quanto mais trabalho eu tenho, mais potência eu vou ter e vai diminuir o quê? O meu tempo, certo? Então, no caso dos metais, além do campo elétrico que eu tenho aqui, eu vou também aumentar o quê? A minha temperatura. Pois velocidade significa o quê? Que o objeto está o quê? Trabalhando, então vai aumentar o quê? A minha temperatura. E vocês, como técnicos em eletromecânica, vocês vão se deparar o momento seguinte. Qual é o tamanho que esse eixo vai ter que ter para suportar uma velocidade x, certo? E, devido à influência do campo elétrico, né? O que vai me resultar? Vai me resultar um melhor movimento possível. Porque dependendo, pessoal, se você calcular de maneira errada na construção de um eixo num torno, por exemplo, se ele vir muito extenso, ele pode esticar até um momento, pode alongar um pouco mais e pode danificar uma estrutura interna. Ou então, dependendo daquilo que você for fazer, ele pode vir com um comprimento bem menor, delta Lzinho, e pode fazer o quê? Pode ser com que o trabalho dele seja o quê? Insuficiente lá dentro, certo? Isso pode causar o quê? Danificação dentro da estrutura, beleza? Por isso que nós estudamos essa parte de quê? De condução de calor, beleza? Todo mundo entendeu até aqui? Todo mundo entendeu, pessoal? Eu entendi. Mais alguém? Eu também entendi. Beleza. Então, pessoal, escrevam aí. Na próxima aula eu vou falar sobre condução de calor e falar de fluxo de calor aqui, tá? Me lembrem aqui, ó, fluxo de calor. E aí eu acho que a próxima aula vai ser o quê? Dia 14. Vou anotar aqui 14 para mim não esquecer. 14/12 de 22. Vou começar aqui e vou falar sobre a lei de Fourier, que ela é muito importante para nós. Nós vamos falar sobre essa estrutura aqui e como que a lei de Fourier ela pode interferir no fluxo de calor. Bom, eu vou terminar aqui para a gravação. Mais alguma dúvida aí, pessoal?